Beleza, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos continuar com a adaptação dos seres vivos. Vamos lá, primeiramente vamos olhar aqui para essas duas imagens. À esquerda a gente vê um negócio que parece uma folha, mas que parece um animal também, né? Apesar de não parecer, é um animal. Ele é chamado de geco satânico. Tem outros nomezinhos também, mas se você pesquisar como geco satânico, você acha. Ele é um lagarto, como se fosse o nosso calango. Só que ele é lá da ilha de Madagascar, né? Ele só é encontrado lá. E ele tem esse formato aí mesmo. Ele se camufla. A pele dele consegue fazer a mesma coisa que o camaleãozinho aqui, ó, da direita, tá fazendo. E ele realmente tem uma cauda. Essa cauda dele é igual uma folha mesmo. É desse jeito a cauda dele. É, assim como o camaleãozinho aqui, ele consegue, né, mudar de cor, vai se camuflando com a mudança, né, dependendo do ambiente onde ele está. E esse processo, né, exemplificado pelas duas imagens, o gifzinho aqui do camaleão à direita, mudando de cor, e também o Geco satânico aqui, representam justamente no tema da aula de hoje, a adaptação dos seres vivos. E exemplifica a adaptação e todas as características que podem levar a esse processo de adaptação, né, que na maioria deles estão relacionados com a sobrevivência. Os seres vivos, né, como a gente já viu, eles estão relacionados intimamente com o ambiente onde eles nasceram, né, o ambiente natural deles, e por fatores vivos e fatores não vivos, né, como a gente já viu nas aulas passadas. E uma mudança no ambiente onde ele está, que pode ser por vários motivos, por fatores não vivos e fatores vivos também, vai gerar uma adaptação neles. Ou eles se adaptam a esse ambiente, ou eles vão morrer. Todos eles, né, vão entrar em extinção. E essa capacidade que a gente viu nas duas imagens, né, no gifzinho do camaleão e no, na foto do animalzinho, do calango, né, do calango de Madagascar, exemplifica justamente isso, que os animais eles se adaptam, eles mudam, eles interagem, né, com o ambiente deles. Isso geralmente está sempre associado à sobrevivência. Ou eles fazem isso, ou eles arrumam um meio de se camuflar ou de conseguir gerar mais energia, ou eles não vão sobreviver. Exemplos aqui é o mandacaru, que tem as folhas dele transformadas em espinhos, e ele é verdinho assim, né? Você pode pensar, mas a fotossíntese, que é a forma como as plantas geram alimento, ela é feita através das folhas. Se o mandacaru não tem folha, como é que ele faz fotossíntese, né? Só que o mandacaru, vocês podem ver aqui, ó, que o caule é verde, né? Ele faz fotossíntese pelo caule. Geralmente as plantas têm o caule marrom e as folhas verdes, já o mandacaru é todo verdinho. Como é que acontece, né? Mas e como é que acontece esse processo de adaptação? Ele é um processo que não acontece assim do dia para a noite com os seres vivos. Ele vai acontecendo ao longo de várias gerações, ao longo de toda uma população. Se acontece um desastre, como aconteceu o desastre do derramamento de óleos de um navio petroleiro aqui na costa do Nordeste, né, que sujou quase todas as praias, poluiu e infectou quase todas as praias aqui do Ceará. Com certeza os animais que com certeza morreram, né, milhões de animais, mas os que sobreviveram, com certeza eles se adaptaram à presença daquela substância e eles vão passar isso para os descendentes deles. Ou seja, vai acontecer um processo de adaptação, um processo de evolução. Os, os descendentes dos animais que sobreviveram a esse desastre, eles vão ter uma característica que faz com que eles consigam conviver com aquela substância na água ou ali no ambiente onde ele está. A gente pode fazer uma pequena comparação como quando a gente viaja, por exemplo, a gente viaja para outro país, né, para outro hemisfério, daqui para o Japão, por exemplo, são 12 horas de diferença, né, e a gente fica com dificuldade ali na hora de dormir, né, que o nosso sistema tem que se reorganizar todo, o nosso reloginho interno. Só que pra gente isso é feito muito mais rápido, né? E é feito assim, essa mudança ela é feita
de um indivíduo só, né? Em 3, 4 meses, um ano, dois, você já está adaptado. Agora, essas características nos outros seres vivos, nos animais, demoram ali ao longo de uma, duas gerações. E isso faz com que eles aumentem a sua sobrevivência. Sempre está relacionado, as mudanças sempre está relacionado com a sobrevivência. O ecossistema, ele é a junção dos fatores vivos, dos seres vivos, das relações entre eles, cadeia alimentar, por exemplo, teia alimentar, que nós vamos ver nos próximos slides, e os fatores não vivos, né, que a gente já viu, por exemplo, temperatura, pressão, a presença de mar, vegetação, que nós podemos ver a savana, né, que é a vegetação da África. Eles se diferem por, como a gente já viu, né, os processos, os fatores não vivos e os fatores vivos, por exemplo, temperatura, tipo de sol, né, quantidade de chuva, presença ou não de mares. A ecologia é a parte da biologia que estuda essa parte, né, estuda as relações entre os seres vivos, né, as relações de diferentes grupos de seres vivos entre si e também com o meio ambiente deles estão adaptados, né? Vocês vão rever esses conceitos no primeiro ano ou talvez no terceiro ano do ensino médio. Vocês vão estudar ecologia mais a fundo. Vocês vão ver as relações desde um organismo, a relações de população, que é um conjunto de organismos entre si. Os organismos eles podem competir, por exemplo, por comida, por parceiros, por o próprio ambiente, né? A, a comunidade, que é um conjunto de populações de diferentes grupos de animais se interagindo entre si, podendo ou não ser benéfica, o conjunto de comunidades que geram o ecossistema e a nossa biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas que existem. Aqui nós vemos exemplos de adaptações de seres vivos aos fatores não vivos, como por exemplo baixas temperaturas. Nós podemos citar também os huskies, né? Não está aqui na imagem, mas nós podemos citar os huskies, os cavalos, os cachorros, perdão, que estão adaptados ao frio, né? Com a pelagem mais grossa. Também o comportamento das aves, como é que as aves sabem que elas têm que ficar mudando, né, em determinado período do ano, elas sempre fazem essa migração, vão de um local para outro. Ambientes com pouca água, o exemplo do mandacaru, que nós vimos aqui a foto, que eu já havia comentado, e as plantas também no cerrado, que tem as raízes mais profundas justamente para elas resistirem a um ambiente com pouca água. Que a adaptação dos animais, mas e a adaptação das plantas? Já que as plantas elas não produzem o próprio alimento e já que as plantas não se alimentam como os animais, não se alimentam dos outros animais, elas produzem o próprio alimento, elas vão se adaptar mais aos fatores não vivos. Aqui nós vemos a forma como as plantas se alimentam. Nós vemos aqui o processo de fotossíntese, em que a planta em questão aqui, ela está puxando a água pelas raízes, está absorvendo o dióxido de carbono também pelas folhas, e em a presença da energia da luz solar, ela está transformando o gás carbônico absorvido em água em oxigênio, está liberando oxigênio e está produzindo o seu alimento, que é a glicose, um tipo de açúcar. Aqui nós vemos um exemplo de cadeia alimentar terrestre, onde sempre começa com um produtor, que ele produz o seu próprio alimento. Nós dizemos então que ele está na base da cadeia alimentar. Os outros animais que vão se alimentar das árvores e dos outros próprios animais, nós chamamos de consumidores, e o ciclo termina com os decompositores, que são os seres que vão retirar os nutrientes dos consumidores que estão morrendo e jogar de volta para o solo para que os produtores consigam puxar esses nutrientes e recomeçar o ciclo. A setinha, ela representa quem serve de alimento para quem. Aqui nós temos o exemplo de uma cadeia alimentar aquática.
as algas, está destacado aqui o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton é o conjunto de animais marinhos, né? Esses aqui são todos animais marinhos, mas que formam, que são os produtores. E o zooplâncton é como se fosse, o fitoplâncton fosse só as plantas e o zooplâncton os animais. Teias alimentares, então, como eu já havia dito, as cadeias alimentares sempre começam com o produtor. Aqui nós vemos vários exemplos de cadeias alimentares se interagindo entre si, se conectando. E isso é o conceito de teia alimentar. Como na natureza nós não vemos apenas uma relação, né? Por exemplo, aqui da árvore com a lagarta, com o pássaro, com o gavião, nós não tem só esse tipo de relação. A lagarta se relaciona com o sapo, que se relaciona com o pássaro, que se relaciona com a cobra, que se relaciona com o tamanduá, a capivara e o gavião. É um amontoado de relações entre si. E para a gente conseguir representar tudo, né, tudo que está acontecendo, a gente criou o conceito de teia alimentar. Por que teia, né? Porque teia tá tudo conectado ali, né, numa teia de aranha, todos os fios conectados formando uma estrutura maior, uma estrutura geral. E esses fios são as cadeias alimentares. As cadeias alimentares se relacionam entre si através das teias alimentares. Aqui um exemplo de cadeia alimentar de teia, onde nós podemos ver aqui, ó, os produtores, os consumidores que vão se alimentar dos produtores, os consumidores secundários vão se alimentar dos primários, os terciários, aqui no caso, são os que estão no topo da cadeia. Nós dizemos assim que são os que não vão servir de alimento para outro ser vivo. Quando os consumidores morrem, aí os decompositores vão tirar os nutrientes, como vocês podem ver aqui, ó, geralmente são fungos ou bactérias, vão tirar os nutrientes deles e jogar de volta para o solo para que os produtores continuem se desenvolvendo e aí continua o ciclo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.